US$ 1,5 milhão no bolso do Vasco. Há um problema a ser resolvido. Vasco e Flamengo vão jogar no mesmo dia no Rio de Janeiro. Um em São Januário e o outro no Maracanã. Você vai entender. O Vasco estreia na Sul-Americana em Arequipa, aonde o Felipe Maestro já entrou em campo. Vem uma maratona por aí. O Vasco vai jogar 11 vezes em 33 dias. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações, estamos chegando, hein? Juntos vamos chegar à marca dos 80 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Já já eu falo sobre um problema muito sério envolvendo Vasco e Flamengo. A Conmebol liberou a tabela da primeira fase da Copa Sul-Americana, tá na tela para você. O Vasco estreia no dia 2 de abril, uma quarta-feira, às 19 horas, diante do Melgar, jogo transmitido pela Paramount. Já já eu volto na tabela. Segura aí. A estreia do Vasco na cidade de Arequipa, no Peru. O Felipe Maestro já esteve lá, defendendo a seleção brasileira. Copa América de 2004, eu estava lá também nessa cobertura e lembro bem de uma entrevista que fiz com o Felipe na zona mista, logo após o jogo em que ele entrou em campo, na partida contra o Paraguai. Foi o terceiro jogo da primeira fase desta Copa América, onde a seleção brasileira jogou os 3 jogos da primeira fase em Arequipa. Depois o Brasil foi para Piura e 2 partidas em Lima. A grande decisão foi em Lima, diante da Argentina, jogo que certamente vocês recordam, aqueles 2 gols do Adriano. A partida foi para os pênaltis, o Brasil acabou ganhando. Jogo este que o Felipe entrou também. Por que eu estou colocando isso? Felipe já esteve em Arequipa. Felipe já jogou no estádio em que o Vasco vai estrear na Sul-Americana. Ele conhece a cidade. Ele sabe que lá não tem os efeitos da altitude. E o estádio oferece toda a segurança necessária para o Vasco jogar, porque a distância da arquibancada para o campo, ela é enorme. Então, apenas aí, por uma questão de curiosidade, Felipe Maestro e eu, estivemos já no estádio em Arequipa. Vamos voltar para a tabela aí. Então, na primeira rodada, o Vasco pega o Melgar, quarta-feira, no dia 2 de abril, às 19 horas, jogo transmitido pela Paramount. Na segunda rodada, o Vasco recebe o Puerto Cabello, uma quarta-feira, dia 9 de abril, 9h30 da noite, jogo transmitido pela ESPN. Já já eu volto com a tabela. Esse jogo tem um problema. Por quê? A Conmebol programou o Flamengo jogando no Maracanã, neste dia contra o Central Córdoba, pela Libertadores da América, também no dia 9 de abril e no mesmo horário, das 9h30 da noite. Por uma questão de segurança, a polícia não vai permitir que Vasco jogue em São Januário, Flamengo jogue no Maracanã no mesmo horário, com as torcidas se cruzando pela rua. A culpa é da Conmebol? Não. A culpa não é da Conmebol, porque a Conmebol, ela não tem obrigação de saber. Alguém precisa comunicar. Eu acho que houve uma falha por parte dos representantes brasileiros, por parte da CBF, em fazer o comunicado à Conmebol. Preste atenção, você tem uma tabela a elaborar, com jogos de Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo. Preciso te avisar que é um problema que envolve a segurança. E aí você acaba desmembrando a tabela, que é o que provavelmente vai acontecer. Talvez o jogo do Vasco mudando para terça, para quinta, ou do Flamengo para terça, ou para quinta, a mudança vai acontecer. Mas se a Conmebol tivesse esse comunicado antes, não estaríamos precisando discutir este tema nesse momento.
Então não foi culpa da Conmebol. Ela não é obrigada a saber de tudo. Nem há como saber de tudo. Faltou o quê? Um comunicado a ela sobre esse problema que envolve a segurança na cidade do Rio de Janeiro. Vamos voltar para a tabela aí do Vasco, na Sul-Americana. Primeira rodada, Melgar. Segundo jogo, Puerto Cabello. Terceira rodada, o Vasco recebe o Lanús, da Argentina, em São Januário, no dia 22 de abril. Em maio, no dia 7, o Vasco vai à Venezuela enfrentar o Puerto Cabello. No dia 13, vai a Buenos Aires enfrentar o Lanús e encerra a participação no dia 27, sexta rodada, recebendo o Melgar em São Januário. Por todos esses jogos da primeira fase da Copa Sul-Americana, o Vasco vai receber quase $1,5 milhão de dólares. É a cota que o Vasco tem direito pelas participações nas 6 partidas. 3 jogos em casa, 3 jogos fora. O Vasco avançando para a próxima fase da Sul-Americana, ele vai receber mais $900 mil. Essa é uma cota fixa. E por cada vitória, $115 mil. Então o Vasco entra em campo na fase de oitavas de final, $900 mil. Ganhou o primeiro jogo, mais 115. Ganhou o segundo jogo, mais 115. É uma competição milionária, além de dar vaga ao campeão na Libertadores da América do próximo ano. Então o Vasco tem que ter muito carinho, muito cuidado com a Copa Sul-Americana e tentar chegar o mais longe possível, quem sabe até conquistando o título de campeão. É uma maratona que o Vasco terá pela frente. Nos próximos 33 dias serão 11 jogos. Na sequência aqui, pegando minha colinha, Santos, Melgar, Corinthians, Puerto Cabello, Sport, Ceará, Flamengo, Lanús, Cruzeiro, e aí tem um jogo pela Copa do Brasil no dia 29 e depois contra o Palmeiras no dia 3 de maio. Portanto, da estreia no Campeonato Brasileiro, próximo dia 30 diante do Santos, até o dia 3 de maio, jogo diante do Palmeiras, 11 jogos em 33 dias. Para finalizar, a informação dá conta de que o Vasco está fazendo um investimento, né, na iluminação de São Januário por exigência da Conmebol, gastando algo em torno de R$500 mil para que o estádio tenha uma melhor iluminação. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e até o próximo vídeo.